Estava dirigindo para casa depois do trabalho em um dia, quando uma grande tempestade se aproximava. Sou o tipo de pessoa que realmente odeia se molhar e tento evitar isso a todo custo. Por isso, eu estava dirigindo um pouco mais rápido do que deveria. No meio do caminho, a chuva finalmente começou a cair, e foi uma chuva forte. A segunda metade da viagem foi insuportável, a chuva não parava e meus limpadores de para-brisa estavam funcionando freneticamente, mas minha visibilidade ainda era muito ruim. Tive que dirigir bem devagar. Quando cheguei ao meu complexo de apartamentos, ainda chovia forte. Minha vaga de estacionamento ficava em um local onde eu podia ver meu apartamento, mas era do outro lado do estacionamento. Se eu saísse do carro, ficaria completamente encharcado. Como eu queria evitar isso, decidi esperar no carro até que a chuva diminuísse. Eu sei que isso pode parecer estranho para algumas pessoas, já que faria sentido eu apenas me secar e trocar de roupa assim que chegasse no apartamento. Mas decidi esperar porque odeio a sensação de estar molhado. Não estava frio, então desliguei o carro e esperei. Acho que fiquei esperando no carro por cerca de 20 minutos quando algo chamou minha atenção perto do prédio. Quase não acreditei no que estava vendo e tive que olhar 2 vezes para ter certeza. A porta do meu apartamento se abriu e 2 homens saíram de lá, carregando algumas coisas que estavam tirando do meu apartamento. Eu estava tão chocado que, no início, não consegui fazer nada. Pensei se deveria confrontá-los, mas percebi que isso poderia ser perigoso. Acabei pegando meu celular e liguei para a polícia. Foi estranho explicar que eu estava sentado no carro, na chuva, observando 2 pessoas roubarem minha casa. A polícia chegou rapidamente. Eu havia visto os ladrões se afastarem da área, então não foi difícil para os policiais encontrá-los e capturá-los. Depois que os prenderam, os oficiais vieram falar comigo sobre o que aconteceu. A essa altura, a chuva já havia parado, e os policiais me acompanharam até o meu apartamento. Eles me disseram que eu tive sorte por ter esperado no carro. Quando os 2 homens foram revistados, encontraram várias facas com eles. Aparentemente, eles eram suspeitos de outros roubos e de um ataque com faca a um idoso na área. Meu medo de me molhar pode ter me salvado de um ataque. Esperei no carro por pelo menos 20 minutos, aguardando a tempestade passar. Se eu tivesse entrado antes, teria dado de cara com uma tentativa de roubo, e quem sabe o que poderia ter acontecido. Uma tarde, fui pego de surpresa por uma tempestade que me levou a uma situação assustadora. Eu precisava ir até a mercearia local para comprar comida para meus animais de estimação, e decidi aproveitar para pegar o jantar para mim também. Tenho um carro, mas prefiro caminhar para a maioria dos lugares, já que faço um bom exercício e geralmente é uma boa experiência. A mercearia ficava a cerca de 40 minutos de caminhada da minha casa, então saí de lá no início da tarde. Estava calor e o céu completamente claro quando eu saí. Durante todo o caminho até a loja, o tempo estava ótimo. Cheguei à mercearia, comprei os poucos itens que precisava e os coloquei na minha mochila, que sempre levo comigo. Quando saí da loja, fiquei surpreso com a mudança repentina no tempo. O dia ensolarado e claro havia desaparecido, substituído por um cobertor de nuvens negras. Não me preocupei em checar a previsão do tempo antes de sair de casa, pois estava tão ensolarado que não achei necessário, mas agora parecia que uma tempestade podia começar a qualquer momento. Comecei a sair do estacionamento e caminhei rápido, mas mesmo assim levaria pelo menos 30 minutos para chegar em casa. Não podia correr, já que eu não estava com sapatos adequados, além disso, estava com uma mochila. No geral, não sou muito de correr, mas tentei apressar o passo o máximo que pude. Parte do caminho de volta para casa, a tempestade começou. Não havia nenhum lugar por perto para me abrigar, e o céu começou a despejar uma chuva forte em cima de mim. Aconteceu tão rápido que em menos de 1 minuto eu já estava completamente encharcada. Mal ouvi o som da chuva, mas um caminhão parou ao meu lado,
e o homem no volante perguntou se eu queria uma carona. Eu disse que estava molhada e que só iria molhar o carro dele também, mas ele insistiu, e acabei aceitando e entrando no caminhão. Ao invés de me levar para casa, o homem manteve o caminhão parado e começou a conversar comigo. Ele disse que me via com frequência andando pela rua principal e sempre se perguntava se eu tinha carro. Expliquei que sim, mas que gostava de caminhar e que não tinha verificado a previsão do tempo. Finalmente, ele começou a dirigir, mas em vez de entrar no meu bairro, como eu o havia orientado, ele estacionou em um posto de caminhões. No começo, pensei que ele precisava abastecer ou comprar algo, mas ele dirigiu até o fundo do estacionamento e parou. Estava prestes a perguntar o que estava acontecendo quando ele se virou para mim e disse: "Você sabe, se tirasse a roupa, não estaria tão molhada", enquanto colocava a mão no meu joelho. Eu disse que estava bem e que poderia trocar de roupa em casa, e pedi para ele me levar embora. O homem continuou a me encarar e, eventualmente, disse que poderíamos ficar por lá até a tempestade passar. Comecei a me sentir muito desconfortável. Achei que ele estava sendo um bom samaritano, mas agora estava claro que não era o caso. Tentei encontrar a maçaneta da porta do meu lado, mas percebi que não estava lá. Eu não podia abrir a porta e sair. O homem se aproximou de mim, e eu sabia que precisava encontrar uma maneira de sair daquela situação assustadora. Instintivamente, fiz a única coisa que consegui pensar: dei um soco na virilha dele com toda a força. Ele gritou de dor, e essa foi minha chance. Mesmo sendo nojento, escalei por cima dele enquanto ele tentava me agarrar, mas consegui passar e abrir a porta. Saí do caminhão e corri, escorregando no asfalto molhado, até o posto de combustível. Mesmo sem sapatos de corrida, consegui chegar lá. Alertei o atendente para chamar a polícia. O homem fugiu antes que a polícia chegasse, mas eles conseguiram prendê-lo depois, com base na descrição que eu dei. Descobri que ele já havia sido preso várias vezes por tentar fazer com outras pessoas o que tentou comigo. Infelizmente, o que testemunhei não foi suficiente para condená-lo, mas consegui uma ordem de restrição contra ele por um tempo. Depois disso, foi difícil caminhar na rua. Toda vez que um carro passava, especialmente um caminhão, eu ficava com medo. Certa noite, houve uma enorme tempestade onde eu morava. A tempestade era tão furiosa que se tornava assustadora. As árvores balançavam violentamente e havia uma quantidade imensa de vento e chuva. Eu estava sozinho em casa naquela noite. Minha esposa e filhos estavam visitando seus pais, e eu fui deixado para enfrentar a tempestade sozinho. O vento era forte, as árvores balançavam e a chuva batia implacavelmente contra as janelas. A energia havia acabado algumas horas antes, deixando-me na escuridão quase total, exceto pelos relâmpagos ocasionais. Eu estava sentado na sala de estar, apenas tentando manter a calma. Acendi algumas velas e usei uma pequena lanterna para me ajudar a enxergar dentro de casa. Tentei ler um livro, mas o vento uivante e os constantes relâmpagos tornavam difícil me concentrar. Por volta da meia-noite, enquanto estava sentado no escuro, notei um relâmpago iluminando o quintal. Nessa breve explosão de luz, vi algo que fez meu coração pular uma batida. Havia uma figura parada do lado de fora da porta dos fundos, próxima à borda da varanda. O relâmpago iluminou a área por um breve instante, e eu vi uma forma sombria parada, observando a casa. Com medo de me mover ou tirar os olhos da figura, fiquei imóvel em silêncio. Quando o relâmpago brilhou novamente, a figura havia desaparecido. Disse a mim mesmo que provavelmente era apenas um truque de luz ou minha imaginação pregando peças. Levantei-me e fui até a porta dos fundos para verificar. Vasculhei o quintal com a lanterna, mas não havia nada lá, pelo menos não que eu pudesse ver. Voltei para a sala de estar e tentei me concentrar novamente no livro, mas não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Então, ouvi uma batida suave na porta da frente. Não estava esperando ninguém, e, com a tempestade, parecia estranho que alguém estivesse lá fora.
Aproximei-me da porta e olhei pelo olho mágico, mas não vi nada. A luz da varanda estava apagada, e a única iluminação vinha dos relâmpagos ocasionais. Hesitei antes de decidir abrir a porta. Não queria ser vítima de uma brincadeira ou, pior, de algo mais sério, mas a curiosidade falou mais alto. Abri a porta uma pequena fresta e espreitei para fora. Não havia ninguém. Fechei a porta e tranquei, tentando me convencer de que tudo aquilo não passava de um fruto da minha imaginação e do estresse causado pela tempestade. Decidi verificar as janelas para garantir que tudo estava seguro. Ao passar pela janela da frente, vi algo pelo canto do olho. Uma figura estava parada perto da beira da rua, logo fora do alcance da luz do poste. Era uma pessoa, mas seu rosto estava obscurecido pela escuridão e pela chuva. Parecia estar parada, observando minha casa. O relâmpago iluminou a cena por um segundo, e eu vi o que parecia ser uma capa de chuva com capuz. Não havia absolutamente nenhuma razão para alguém estar ali, parado, em uma tempestade tão violenta. Afastando-me da janela, tentei pensar no que fazer. Considerei chamar a polícia, mas hesitei, pensando que poderia ser apenas paranoia por causa da tempestade. Decidi esperar alguns minutos e ver se a figura se moveria ou faria algo incomum. Observei das sombras da casa, esperando que a figura fosse embora. Após o que pareceu uma eternidade, um relâmpago iluminou o céu novamente, e eu vi a figura dar alguns passos em direção à minha casa. Fiquei paralisado de medo enquanto tentava pegar meu telefone para ligar para a polícia. A figura parou na borda do quintal, como se estivesse contemplando algo. Então, tão rápido quanto apareceu, virou-se e desapareceu na escuridão da tempestade. Esperei mais um tempo para me certificar de que a figura havia realmente ido embora, e eu já estava completamente apavorado. Tranquei todas as portas e janelas novamente, conferindo tudo. Passei o resto da noite em alerta, esperando ver se a figura reapareceria perto da casa. A tempestade acabou no início da manhã, e me senti muito mais aliviado quando o sol começou a nascer, sem sinal da misteriosa pessoa em lugar algum. Em um fim de semana no meio do verão, meus amigos e eu planejamos uma viagem para uma cabana. Havíamos alugado a cabana para tirar uma pausa das nossas vidas agitadas. Ela ficava em um local remoto, à beira de um lago, cercada por árvores. Não pensamos muito quando vimos o boletim meteorológico prever tempestades. Mesmo que chovesse durante a maior parte do fim de semana, poderíamos nos divertir dentro da cabana. Chegamos na sexta-feira à noite e nos acomodamos na pequena, mas aconchegante cabana. Planejamos passar o fim de semana pescando, jogando jogos de tabuleiro e cozinhando juntos. A tempestade começou mais tarde naquela noite. No início, era apenas uma chuva leve, mas, por volta da meia-noite, a chuva ficou mais forte. Estávamos jogando cartas na sala enquanto a tempestade rugia do lado de fora. A eletricidade piscou algumas vezes, mas permaneceu ligada. A tempestade ficou mais intensa, e os relâmpagos começaram a ocorrer com mais frequência. Por volta das 2 da manhã, a energia caiu completamente, deixando tudo em completa escuridão, exceto pelos relâmpagos ocasionais. Acendemos algumas velas e continuamos jogando cartas, tentando manter o clima leve. Não havia como carregar nossos celulares, então ficamos totalmente isolados do mundo exterior. Em algum momento, ouvimos um estrondo vindo de fora. Todos nós nos entreolhamos, inquietos, nos perguntando se um galho de árvore ou algo parecido havia caído e atingido a casa. Um dos meus amigos, Mateus, sugeriu que deveríamos verificar. Pegamos uma lanterna e saímos para a varanda. A chuva caía em torrentes, e o vento era tão forte que parecia que ia nos derrubar. Iluminamos ao redor, mas não vimos nada como um galho caído. Apenas assumimos que algo tinha sido causado pela tempestade. Voltamos para dentro e tentamos esquecer, nos agrupando ao redor da lareira para conversar. Enquanto estávamos lá, alguém bateu na porta da cabana. Era estranho,
pois não havíamos visto carros na estrada, e era impossível que alguém estivesse fora naquele clima. Todos trocamos olhares nervosos. Mateus, o mais corajoso de nós, foi até a porta e abriu um pouco. Não havia ninguém, apenas a chuva e o vento. Demos de ombros e assumimos que era apenas nossa imaginação pregando peças em nós. No entanto, alguns minutos depois, a batida começou novamente, mais alta desta vez. Era uma batida repetitiva e constante, como se alguém estivesse tentando chamar nossa atenção. Mateus, ainda determinado a provar que não havia nada com que se preocupar, foi abrir a porta novamente. Desta vez, ele ficou do lado de fora por um momento, e quando voltou para dentro da varanda, estava pálido. "Tem algo lá fora", ele disse. Eu vi uma figura parada à beira do lago. Nenhum de nós realmente acreditou nele, a tempestade estava tão intensa que era difícil ver qualquer coisa claramente. A tempestade continuou, e com a insistência de Mateus, que ainda estava assustado dizendo que viu algo perto do lago, decidimos bloquear a porta, só por precaução. Amontoamos móveis na frente dela e tentamos dormir pelo resto da noite. Nas primeiras horas da manhã, ouvimos um som que nenhum de nós conseguiu explicar. Parecia um ruído de algo sendo arrastado ao redor da cabana. Nos juntamos na sala, com medo de dormir. O som de arrastar parecia estar circulando a cabana, devagar e de forma deliberada. Assim que o dia clareou e a tempestade passou, saímos para verificar. Olhamos ao redor, mas não havia nada em comum, e não vimos pegadas ou sinais de que alguém esteve lá. Decidimos arrumar nossas coisas e ir embora, pois o ambiente havia se tornado muito desconfortável. Mateus ainda insistia que viu algo assustador na noite anterior. Enquanto carregávamos o carro, notei algo estranho. As marcas de batida na porta estavam muito mais profundas do que antes, como se alguém tivesse tentado arrombá-la. Saímos da cabana e nunca mais voltamos. Até hoje, nenhum de nós consegue explicar as batidas, o som de arrastar ou a figura perto do lago. Tentamos deixar isso para trás, mas a memória daquela noite tempestuosa ainda persiste. Foi uma manhã típica de outono quando a tempestade começou. Ventos fortes e chuva intensa duraram o dia todo. Minha família e eu nos acomodamos para a noite, achando que estávamos seguros, mas por volta das 3 da manhã, fomos acordados por um estrondo enorme. A casa tremeu, e eu pude ouvir o som de algo pesado caindo com um baque. Corremos escada abaixo e descobrimos que uma árvore grande havia caído sobre a casa. Ela atravessou o telhado e foi parar na nossa sala de estar, bem onde costumava ficar o sofá. A chuva, que agora estava mais fraca, entrava pelo telhado quebrado, e havia destroços por toda parte. Ligamos rapidamente para os serviços de emergência e verificamos se todos estavam bem. Felizmente, ninguém se machucou. Foi uma cena caótica enquanto o corpo de bombeiros chegava e começava a avaliar os danos. Depois de garantir que a casa estava segura, eles nos deixaram para limpar a bagunça. Foi um trabalho duro, e passamos o dia inteiro seguinte limpando, mas estávamos gratos por ninguém estar na sala de estar no momento do acidente. Enquanto começávamos a limpar, notamos algo estranho. Debaixo dos destroços e da destruição, havia uma parte do chão que parecia diferente. Não era apenas o dano causado pela árvore, parecia que havia algo debaixo do chão. Meu marido e eu começamos a limpar mais para investigar dos destroços, descobrimos uma pequena porta. Ela estava escondida debaixo de algumas tábuas soltas do piso e tinha uma tranca enferrujada. Ambos estávamos curiosos, e eu lembro de sentir um calafrio, mas decidimos abrir. A porta rangeu ao se abrir, revelando um pequeno quarto escuro abaixo. Iluminamos o local com uma lanterna. O cômodo era minúsculo, mal cabia uma pessoa de pé. Estava cheio de objetos antigos e empoeirados. Havia jornais velhos, caixas e uma variedade de itens que pareciam ser lixo esquecido. No entanto, ao olharmos mais de perto, encontramos algumas coisas inquietantes.
Entre os jornais, havia fotografias antigas, imagens granuladas em preto e branco de pessoas que não reconhecíamos. Alguns dos rostos das pessoas nas fotos tinham sido rasgados ou riscados. Também havia uma coleção de facas enferrujadas e outros objetos cortantes que pareciam saídos de um filme de terror. O achado mais perturbador foi uma pequena caixa de metal trancada. Estava coberta de poeira e parecia muito antiga. Tentamos abri-la, mas não conseguimos. A caixa tinha um rótulo desbotado, mas a escrita estava muito desgastada para ser lida. Ligamos para a polícia para relatar o quarto escondido. Eles vieram, deram uma olhada e chamaram um especialista para investigar. Eles estavam tão intrigados e perturbados quanto nós pela descoberta. O especialista levou a caixa para um exame mais aprofundado, e os outros itens foram catalogados. Não recebemos muitas informações da polícia, mas eles nos disseram que o quarto e seu conteúdo estavam sendo investigados. Informaram-nos também que não havia registros daquele cômodo nos projetos originais da casa, e que provavelmente foi adicionado por algum antigo proprietário em algum momento. A árvore causou muitos danos, mas também levou à descoberta daquele quarto. O quarto escondido continua sendo um mistério, e nunca descobrimos muito mais sobre ele ou seu conteúdo. Essa história aconteceu no verão passado. Tenho um cachorro chamado Thor, um labrador cheio de energia, então costumo levá-lo para passear o tempo todo. Durante um desses passeios, na rua em direção ao parque, notei que o céu estava ficando muito escuro e nublado, e de repente começou a fazer muito frio. Tínhamos caminhado até o parque, que ficava a cerca de 20 minutos de distância, em um bairro bem comum. Era por volta das 19 horas, e até aquele momento o dia tinha sido quente e ensolarado. Percebi que uma grande tempestade estava chegando, então decidi voltar para casa com Thor antes que começasse a chover. Normalmente, deixaria Thor correr pelo parque, mas o tempo estava realmente estranho. Voltamos para casa, e eu tentei apressar o passo ao ver mais nuvens escuras se aproximando e ouvir trovões à distância. Finalmente chegamos à nossa rua e, ao fazermos isso, começamos a sentir gotas de chuva e o vento frio e forte soprando. Chegamos à porta da minha casa, destranquei, e Thor e eu entramos. Menos de um minuto depois, começou a chover forte, com trovões e relâmpagos. Parecia que uma grande tempestade estava chegando. Decidi fechar todas as janelas da casa que estavam abertas e acender a maioria das luzes, pois, entre o pôr do sol e o céu escuro por causa das nuvens, não dava para ver quase nada. Estava prestes a começar a cozinhar o jantar quando, de repente, ouvi uma batida na porta da frente e Thor começou a latir. Ainda estava chovendo forte lá fora, e eu fiquei confuso sobre quem poderia estar batendo na minha porta no meio de uma tempestade. Não estava esperando ninguém. Thor continuava latindo, então o coloquei no quarto para ele se acalmar. A batida continuava, e eu fui até a porta. Quando estava prestes a abrir para ver quem estava lá, vi a maçaneta se mexendo, e quem quer que estivesse do outro lado estava tentando abrir a porta. Ela estava trancada, mas a pessoa ainda tentou forçá-la, e minha mão estava a apenas alguns centímetros da maçaneta quando, de repente, não me senti mais seguro. Decidi olhar pela janela antes de abrir a porta. A pessoa do lado de fora continuava tentando abrir a porta, então fui até a janela para ver melhor. Vi um homem grande, de costas para mim, encostado na porta, tentando entrar. Lembro que ele tinha o cabelo preto e comprido, mas não consegui ver muito mais por causa da chuva. Depois de mais um minuto, o homem se virou e foi embora em direção à rua. Ele estava encharcado, mas parecia não se importar. Tudo aquilo foi muito estranho, mas esperei que ele tivesse apenas confundido o endereço. Depois disso, voltei à cozinha e comecei a cozinhar. Cerca de 30 minutos depois, ouvi Thor latindo alto novamente. Fiquei com medo de que o homem tivesse voltado, mas não ouvi nenhuma batida na porta dessa vez. Fui até a sala e olhei pela janela. Ainda estava chovendo muito lá fora,
mas não vi o homem na porta nem em nenhum outro lugar. Saí da sala e fui até o quarto, onde Thor ainda estava. Quando olhei, vi que ele estava latindo e olhando para a janela. Para meu horror, o homem estava de volta, desta vez com o rosto pressionado contra a janela do meu quarto, olhando para dentro. Fiz contato visual com ele, mas ele não se mexeu. Eu estava apavorado. Corri para fora do quarto com Thor, fechei a porta e fomos para a cozinha, que ficava no outro extremo da casa. Levei alguns momentos para respirar e me acalmar. Meu coração estava disparado por causa daquela situação assustadora. Finalmente, decidi voltar ao quarto para ver se o homem tinha ido embora. Achei que tinha assustado ele, mas mesmo depois de me ver, ele apenas olhou para mim nos olhos e ficou encarando. Foi extremamente assustador. Quando cheguei ao quarto, respirei fundo e entrei. Olhei pela janela e, felizmente, o homem tinha ido embora. Fui até a janela e olhei para fora, mas não vi o homem em lugar nenhum. Isso me fez sentir um pouco melhor, mas enquanto ainda estava no quarto, ouvi Thor latir como um louco novamente. Saí do quarto e, dessa vez, fui até a cozinha. Lá, vi o homem de novo, com o rosto pressionado contra a janela da cozinha. Desta vez, ele estava com um sorriso muito sinistro no rosto. Peguei Thor novamente e corri para o banheiro. Decidi ligar para a polícia. Enquanto estava ao telefone, ouvi vários sons altos vindos da janela. Permaneci na linha com a polícia até que eles chegaram, caso o homem conseguisse entrar ou algo assim. Enquanto esperava, não ouvi mais nenhum barulho. Quando a polícia chegou, o homem já tinha ido embora e não conseguiram encontrá-lo em lugar algum. Nunca mais o vi, mas gostaria de saber o que ele estava fazendo ali e por quê. Essa história aconteceu há cerca de 5 anos. Na época, eu morava sozinho em uma casa pequena. Uma noite, cheguei em casa do trabalho e estava assistindo TV. Todas as minhas janelas estavam cobertas com persianas, e eu tinha a maioria das luzes acesas. O som da TV estava alto, então não percebi que havia uma grande tempestade lá fora até ouvir um trovão muito forte. Eu estava assistindo TV há um tempo, então levantei do sofá e fui até a janela. Olhei para fora e vi a chuva caindo e um clarão de relâmpago. Parecia uma tempestade bastante forte. Fechei as persianas e voltei para o sofá. Não estava sentado no sofá por mais de 5 minutos quando, de repente, tudo ficou preto. Percebi que a tempestade deve ter causado uma queda de energia. Fiquei em completa escuridão, exceto pelo som da chuva. Tentei me orientar no escuro até encontrar meu telefone, que estava ao lado de mim no sofá. Liguei a lanterna do telefone para poder enxergar. Sabia que tinha uma lâmpada portátil que funcionava com baterias no meu armário, então, usando a lanterna, fui até o quarto. Assim que entrei no quarto, comecei a procurar no armário. Enquanto estava lá, ouvi um barulho vindo da sala de estar, como se alguém estivesse andando. O chão de madeira fazia um barulho alto quando alguém andava, e ele também rangia um pouco. Não havia dúvida de que alguém estava andando pela minha sala de estar. Fiquei com um sentimento muito ruim e não sabia o que fazer. Achei que não havia como alguém ter entrado na minha casa, porque sempre sou muito cuidadoso com as fechaduras e coisas assim. Saí do quarto com a luz do telefone ainda ligada. Quando saí no corredor, iluminei a sala rapidamente. Enquanto a luz passava pela sala, revelou a figura de um homem, aparentemente andando a cerca de 6 metros de mim. Eu dei um salto para trás e corri de volta para o quarto. Não podia acreditar que realmente havia alguém dentro da minha casa. Fui para o armário e entrei completamente, fechando a porta. Fiquei o mais silencioso possível e ouvi o barulho de alguém andando pela sala de estar. Isso continuou por uns 10 minutos. Esperava que quem estivesse lá não entrasse no meu quarto e estava literalmente prendendo a respiração. A coisa estranha era que, obviamente, a pessoa tinha me visto por causa da luz que eu havia aceso, mas ela não saía e não estava entrando no meu quarto. Finalmente, o som parou.
Fiquei super quieto por mais 10 minutos, provavelmente estava com medo demais para me mexer. Eventualmente consegui sair do armário e deixar o quarto. Nesse momento, a energia voltou de repente na minha casa. Fui até o quarto e acendi as luzes. Olhei para fora do meu quarto pelo corredor em direção à sala de estar. Não vi ninguém. Caminhei cuidadosamente por toda a casa, verificando cada cômodo. Quem quer que tivesse estado lá já tinha ido embora. Olhei em volta e nada parecia ter sido roubado ou fora do lugar. Verifiquei todas as janelas e portas, estavam todas fechadas e trancadas. Não faço ideia de como a pessoa entrou ou saiu. Foi uma das coisas mais estranhas que já aconteceram comigo, e ainda não sei quem era. Há algumas semanas, eu estava dirigindo para casa depois de um treino noturno na academia. Eu morava a cerca de 10 minutos de distância e basicamente dirigia na rodovia por 5 minutos e depois em uma estrada mais tranquila por mais 5 minutos até chegar à minha rua. Cerca de 2 ou 3 minutos antes de chegar em casa, começou a chover muito forte. A tempestade rapidamente se intensificou, com relâmpagos e uma forte chuva. Os limpadores do meu para-brisa estavam funcionando no máximo para que eu pudesse ver à minha frente. Felizmente, não havia muitos outros carros na estrada, então dirigi muito devagar. Eventualmente, saí da rodovia para a estrada mais tranquila, mas a chuva parecia aumentar ainda mais. Essa estrada não era tão iluminada quanto a rodovia, e eu não conseguia ver mais de 3 metros à frente. Ficou tão ruim que decidi parar no acostamento e esperar até que a visibilidade melhorasse. Não queria sair da estrada acidentalmente porque havia uma vala profunda e bosques em ambos os lados, tornando mais perigoso. Estava parado ouvindo a chuva bater no meu carro, e era uma das chuvas mais fortes que eu já tinha visto. De repente, através dos trovões e da chuva forte, ouvi algo bater na parte traseira do meu carro. Depois ouvi novamente. O som parecia como se algo estivesse batendo na porta do lado do passageiro. Olhei para trás, e através da chuva, vi um homem de pé ao lado do meu carro. Ele começou a chutar a porta lateral e então correu para o lado do carro, para frente, onde tentou abrir a minha porta do motorista. Olhei para o homem, que estava sem camisa e tinha cabelo loiro longo. Então ele simplesmente correu para a frente do meu carro e desapareceu na vala. Saí dirigindo e fiquei bastante assustado. Mesmo que a visibilidade ainda estivesse ruim, não queria que esse cara tentasse entrar no meu carro. Não tinha ideia do que o cara estava fazendo, mas imaginei que ele devia estar fora de si. Consegui chegar em casa, embora dirigisse muito devagar. Quando entrei, olhei pela janela da frente, com a tempestade ainda ocorrendo. Vi na rua o mesmo homem sem camisa, parado bem no meio da estrada, olhando para minha casa. Fiquei aterrorizado e me abaixei para que ele não me visse. 1 minuto depois, olhei novamente e o homem tinha desaparecido. Fiquei com muito medo de que ele tentasse invadir minha casa naquela noite, mas ele nunca fez isso. Ainda não sei de onde ele veio, se estava nos bosques ou o quê, e não sei como ele chegou até minha casa ou quem ele era. Essas são coisas que ainda me assustam. Eu estava numa idade em que ficar sozinho em casa era emocionante. Eu tinha cerca de 13 anos, e meus pais haviam começado a confiar em mim para ficar sozinho à noite. A única condição era que eu não podia sair de casa ou receber ninguém, mas eu estava bem com isso. Algo em poder tocar minha música ou jogar videogame sem meu pai gritando era simplesmente empolgante. Para melhorar ainda mais, era uma noite chuvosa que se transformou em uma tempestade. Eu fiquei do lado de fora por um tempo, assistindo à tempestade, como eu gostava de fazer. Sempre adorei tempestades, pois elas tornam ficar em casa ainda mais aconchegante. Depois de um tempo observando a tempestade, levei meu Xbox do meu quarto para a TV da sala de estar no andar de baixo, a enorme tela plana do meu pai. O único momento em que eu podia jogar ali era quando estava sozinho em casa, e eu adorava isso.
A sala ficava meio lance de escadas abaixo do nível da sala de estar e estava no mesmo nível do quintal, então a porta do quintal ficava na sala. Estou descrevendo a casa no passado porque eu me mudei, mas meus pais ainda moram lá. Eu estava jogando na sala, com o volume no máximo. Estava jogando online com meu amigo Carlos. Eu tinha um fone velho e ruim, onde o único som que se ouvia era o das pessoas e no jogo falando. Para os padrões de um garoto de 13 anos, era a noite perfeita, até algo interromper minha paz no som da campainha. Já passava das 9 horas. Eu disse a Carlos que a campainha havia tocado, e ele sugeriu que eu fosse ver quem era. Pensei que talvez fossem meus pais voltando mais cedo, mas eles tinham as chaves, então não tocariam a campainha. Eu me escondi em um lugar seguro no jogo para não ser morto e subi as escadas até a porta da frente, perguntando quem estava lá. Eu não sabia o quanto isso seria um erro. Uma voz masculina do outro lado disse que precisava usar o telefone. Eu não sabia o que fazer, então não respondi e voltei para o andar de baixo, mas era tarde demais. Eu já tinha deixado claro que estava em casa. Eu contei para Carlos, e sua reação foi um simples "oh caramba, o que foi isso?" Ele concordou que eu não deveria abrir a porta, mas a campainha tocou de novo. Carlos disse para ignorar. Foi a última vez que ouvi a campainha, e depois de um tempo, relaxei novamente, pois parecia que quem estava lá fora tinha ido embora. Não consigo explicar a montanha-russa de emoções que senti naquela noite. Em um momento, eu estava tenso, no outro, relaxado e de volta ao mundo de fantasia do meu jogo. E então, quando estava mais tranquilo, ouvi algo à minha direita e, ao olhar, vi a porta dos fundos se fechando e um homem alto entrando. Não era meu pai, era um estranho. Larguei o controle e corri para a porta do escritório, e o fio do fone rapidamente se soltou do controle. Consegui chegar ao escritório e bater a porta, e não estou exagerando ao dizer que, no segundo em que tranquei a porta, a maçaneta foi violentamente sacudida, enquanto o homem do outro lado tentava abrir a porta. O escritório tinha duas portas, uma que levava à sala e outra que dava para a garagem. Minha única chance de escapar da casa era passar pela garagem, mas antes mesmo de me mover, eu apenas fiquei parado, esperando por algo acontecer do outro lado da porta. Segundos pareceram minutos. O homem bateu na porta e disse: "Garoto, eu só preciso usar o seu telefone." Eu fiquei preso na chuva. As batidas se transformaram em socos, enquanto sua voz ficava mais alta e irritada. Gradualmente, ele começou a gritar e socar a porta, dizendo: "Vá abra a porta, seu merda." Parecia que ele estava literalmente tentando arrombar a porta. Eu não tive escolha a não ser passar pela garagem. Apertei o botão para abrir a porta da garagem, que fazia um barulho alto e era lenta para abrir. Eu rezei para que o homem não ouvisse. Assim que a porta estava aberta pela metade, rastejei por baixo dela e corri pela tempestade até a casa do nosso vizinho Julian, que eu conhecia bem porque costumava brincar com o cachorro dele quando era pequeno. Eu ouvi o cachorro latindo enquanto tocava a campainha, olhando para trás em direção à minha casa, esperando Julian abrir a porta, e eu corri para os seus braços, implorando por ajuda enquanto sua esposa saía da cozinha, confusa. Quando contei a eles sobre a invasão, suas atitudes mudaram instantaneamente. Julian ligou para a polícia e cuidou de encaminhá-los até a casa dos meus pais. Foi uma longa espera até que a polícia estivesse do lado de fora, e então Steve e eu saímos para falar com eles. Contei a eles o mesmo que havia contado ao Steve, e depois que perguntaram qual porta estava destrancada, eu disse que era da garagem. Alguns policiais entraram pela garagem e, depois de cerca de 5 minutos, saíram com um homem algemado. Eles fizeram questão de que ele não visse meu rosto. Depois que ele estava no carro da polícia, me perguntaram se eu conhecia aquele homem, e eu respondi que não, é claro que eu não conhecia. Ele havia dito aos policiais que aquela era sua casa e que eu era seu filho. Percebi que ele estava bêbado ou drogado, ou apenas geralmente louco, com base nas coisas que ele estava gritando e no jeito que agia. Ele foi levado para a prisão,
E meus pais tiveram que ser contatados para decidir como proceder, e eles decidiram prestar queixa. O nome dele era João, e ele foi acusado, creio eu, de invasão criminal. Isso não me deixou mais tranquilo, saber que aquele homem um dia sairia e saberia onde eu morava. Felizmente, foi apenas um encontro aleatório, ou não acredito que ele tenha me visado especificamente ou a nossa casa. Então, quando ele foi liberado, ele não voltou. Nunca imaginei que algo verdadeiramente horrível poderia acontecer comigo. Sou uma pessoa comum com uma vida tão entediante que qualquer coisa fora do comum era realmente fora do comum. É por isso que eu sempre me sentia à vontade assistindo ou ouvindo aquelas notícias e histórias de terror reais no YouTube. Eu ainda as assisto com frequência, mas, depois da minha própria experiência, essas histórias me assustam de uma maneira completamente nova. Era tarde da noite, eu diria por volta das 4 da manhã, mas não tenho certeza, e todos na minha casa estavam dormindo, e minha mãe e meus 2 avós. Nas últimas 2 semanas, tivemos pelo menos uma grande tempestade por semana, e justamente naquela noite, uma tempestade começou mais cedo. Eu sempre gostei de uma boa tempestade, especialmente à noite, quando você pode sentar-se perto da janela e apenas observar os relâmpagos, mas algo sobre o vento delas sempre me assustava. Talvez o fato de que ele poderia ser suave ou ensurdecedor e mudar entre os dois quase instantaneamente, mas, por algum motivo, o vento sempre me causava arrepios. A tempestade daquela noite foi uma das piores que tivemos em muito tempo. Parecia que pedras estavam batendo na minha janela a noite toda, mas eu estava gostando de ouvir enquanto navegava na internet, como sempre faço. Então, de repente, a energia acabou num piscar de olhos. Foi meio assustador, mas não me importei muito porque eu ainda tinha internet móvel e uma boa carga no meu telefone, então continuei navegando. Depois de um tempo, comecei a sentir sono, então decidi desligar o telefone e dormir. Coloquei-o na mesinha ao lado da cama e me virei para dormir. Acho que adormeci logo depois, porque não me lembro de nada entre o som da chuva batendo na janela e o silêncio inquietante de um vento suave do lado de fora. Suponho que a chuva tenha parado enquanto eu dormia. Virei-me para ficar mais confortável, pois meu lado estava doendo, e então percebi o quanto estava com sede. Tentei voltar a dormir, mas não consegui, ou minha boca estava muito seca. Levantei-me, peguei o telefone e liguei a lanterna para ter uma fonte de luz para ir até a cozinha pegar um copo d'água e voltar para a cama. Ao abrir a porta do meu quarto, fui atingido por uma rajada de ar frio. Estava congelando na sala de estar. Rapidamente coloquei um suéter e continuei em direção à cozinha. À medida que me aproximava, o vento ficava mais alto, e a temperatura, mais fria. Cheguei à cozinha, peguei um copo no armário e comecei a enchê-lo com água da torneira. Dei uma olhada rápida ao redor da cozinha e notei algo estranho, a porta do pátio estava aberta. Naturalmente, isso me deixou assustado, pensando em como aquilo poderia ter acontecido. Acabei racionalizando que meu avô deve ter deixado a porta aberta mais cedo naquela noite e simplesmente esquecido. Fui até a porta deslizante, olhei por cima do ombro por pura paranoia e a fechei e tranquei. Voltei para o meu quarto rapidamente, só por precaução. Abri a porta, fechei-a atrás de mim e deitei-me novamente na cama, com o copo d'água na mesa de cabeceira e a lanterna ainda na mão. Consegui me acalmar o suficiente para desligar a lanterna e tentar dormir novamente. Algo dentro de mim não me deixava esquecer a possibilidade de que poderia haver alguém na minha casa. Levantei-me novamente da cama e deslizei minha cadeira da mesa para a porta, tentando impedir que alguém entrasse. Depois, verifiquei o armário novamente, só por precaução. Deitei-me de novo e mantive a lanterna acesa, como uma espécie de luz noturna. Então, a coisa mais perturbadora que já me aconteceu. Senti um leve golpe vindo debaixo da minha cama, acompanhado por uma das molas. Foi então que percebi que não tinha olhado debaixo da cama, como um idiota. Senti como se fosse vomitar e me inclinei para o lado da cama, espiando por baixo.
Vi a visão perturbadora de uma mulher extremamente magra, com olhos vermelhos e dentes amarelos, me encarando. Ela estava sorrindo com um sorriso diabólico que até hoje não consigo tirar da cabeça. Ela me encarou por pelo menos 3 segundos enquanto eu ainda tentava processar o que estava vendo, antes de, juro por Deus, começar a gargalhar como uma bruxa. Nesse ponto, meu cérebro inteiro gritava não e pulei da cama em direção à porta, movendo a cadeira o mais rápido que pude e correndo pelo corredor até o quarto dos meus avós. Bati na porta o mais forte que consegui enquanto chamava por meu avô. Ele saiu em segundos, com uma arma na mão, algo que ele nunca sequer mencionou ter na casa. Corremos para o meu quarto, com ele à frente, minha avó e eu atrás, e mal conseguimos vislumbrar uma figura branca fugindo pela janela do quarto. Meu avô deu um tiro, presumivelmente como um aviso para que nunca mais voltasse. Não chamamos a polícia porque achamos que não poderiam fazer nada, já que não tínhamos câmeras de segurança nem ideia de quem ela era. Tudo o que posso supor é que essa mulher estava perigosamente doente e viu a luz do meu quarto acesa antes de a energia acabar. Não faço ideia de quais eram suas intenções ou se ela sequer sabia o que estava fazendo. Vamos instalar trancas nas janelas e portas da casa na próxima semana, só por segurança. E tudo o que posso dizer é que, mesmo que você viva em uma área segura ou em uma comunidade de confiança, coisas ruins ainda podem acontecer, e você sempre deve tomar precauções contra elas. Era agosto. Minha namorada Carol e eu fomos para o interior para uma pequena escapada de fim de semana na casa móvel rústica da minha família. Tem água corrente, eletricidade e um banheiro, então chamamos de acampamento de luxo. A casa é muito pequena, cerca de 60 metros quadrados, com um quarto, um sofá-cama na sala, um banheiro e uma cozinha muito pequena. Apesar de sua localização remota, há muito o que fazer, incluindo tiro com arco, tiro ao alvo e motocross. Tínhamos um pequeno planejado para o fim de semana. Na sexta-feira, principalmente, apenas desempacotamos, saímos para comer, fizemos compras e depois relaxamos. No sábado, fizemos a maioria das atividades que mencionei antes, até que começou a ficar muito nublado, com nuvens de tempestade. Também sentimos no ar que uma grande tempestade estava se formando, então guardamos todas as coisas que havíamos tirado no galpão. Colocamos um filme no DVD enquanto cozinhávamos o jantar. Em algum momento, enquanto comíamos, ouvimos uma chuva torrencial começar a cair repentinamente sobre o teto da casa. Logo, houve estrondos altos de trovões quase diretamente acima de nós. Ambos queríamos sentar lá fora e apreciar o momento enquanto comíamos. Relaxamos na varanda sob a cobertura, com uma vista incrível do céu. Longos raios constantemente iluminavam o céu noturno escuro, e os trovões ecoavam quase instantaneamente após os relâmpagos. Estávamos bem no coração da tempestade, e então ouvimos algo na floresta. Era uma voz alta aparentemente gritando algo, mas era impossível de entender. O lugar é realmente remoto, como eu disse, e ouvir qualquer outra voz nas proximidades já seria alarmante em condições normais, mas durante uma tempestade como essa era extremamente preocupante. Tivemos que supor que era um caminhante perdido ou algo assim. Fui até a beira da varanda, me molhando um pouco enquanto a chuva entrava sob a borda. Com o constante barulho de trovões e relâmpagos, havia momentos de luz na área que me permitiam ver até a linha das árvores onde a floresta começava. Havia uma pessoa lá fora, tão clara como o dia. Eu disse para Carol, e ela instantaneamente entrou em pânico, achando que eu estava brincando e pedindo para eu parar. Pensei em gritar perguntando se precisavam de ajuda, mas decidi não fazer isso, pois estava com um pouco de medo. Este fim de semana foi minha ideia, e meio que arrastei Kais até aqui, então não queria estragar a experiência assustando-a. Voltei para perto dela e disse que achava que era um caminhante. Ela perguntou se deveríamos oferecer ajuda, e eu respondi que só se eles viessem bater na porta. Eu disse que deveríamos entrar, e a empurrei gentilmente para dentro. Voltei para a beira da varanda, apenas por curiosidade.
Acabei me molhando ainda mais enquanto olhava ao redor até que notei algo. Parecia uma pessoa de novo, mas agora muito mais perto da varanda, uns 6 metros de distância. Continuei olhando até que um rápido flash de relâmpago revelou brevemente um homem parado lá, confirmando minha suspeita. Ele estava vestindo cores claras, quase parecia branco. Ele estava apenas parado, o que era a parte mais assustadora, se ele nem estava se aproximando da varanda ou algo assim. Entrei rapidamente e tranquei a porta. Carol viu a preocupação no meu rosto. Senti meu coração acelerar e quase me senti nauseado. Acho que quase gaguejei ao dizer eu não sei quem é. Vi o medo nos olhos de Carol aumentar. Fiz o meu melhor para mantê-la calma, dizendo que talvez alguém batesse na porta pedindo ajuda. Disse que provavelmente só precisavam de abrigo da tempestade. Foram os 5 minutos mais longos da minha vida, apenas sentados, ouvindo a chuva torrencial e os relâmpagos lá fora, até que sentimos e ouvimos passos na varanda. A casa não tem campainha, então esperávamos uma batida na porta, mas, em vez disso, houve um som estranho de arranhões do outro lado da única porta de madeira. Parecia que alguém estava tentando abri-la. Nesse ponto, o medo que eu estava sentindo atingiu o auge. Acho que senti uma onda de adrenalina. Kais já estava no quarto, escondida, e me chamava baixinho para ir até lá. Os ruídos na porta pararam, mas nunca houve uma única batida. Fui até o quarto e disse a Carol para ficar quieta, e que eu voltaria para o quarto em 1 segundo. Queria olhar pela janela. Voltei para a sala e apaguei o abajur. Respirei fundo antes de puxar a cortina. Olhei pela janela e vi a figura branca do homem correndo para longe da janela e desaparecendo rapidamente. Não sabia o que estava acontecendo, mas esperava que ele tivesse fugido para sempre. Para garantir, fui até a janela da cozinha e olhei para fora. Essa janela não tinha cortina ou persiana. Percebi, quando estava chegando perto da janela, que havia um rosto do outro lado. Eu conseguia vê-lo mesmo através do embaçamento causado pela chuva no vidro. Gritei com toda a força "Ei, vá embora", tentando soar assustador. Mas ele não se mexeu. Agora, quando digo isso, sei que parece incrivelmente clichê, mas não temos internet na casa, e o sinal de celular é muito estável durante uma tempestade como essa. Não havia recepção alguma para nenhum de nós. Havia a arma do meu pai debaixo da cama no quarto, então deixei a cozinha e corri para o quarto, onde Carol estava sentada na cama, ansiosa. Peguei o rifle debaixo da cama, ainda no estojo. Felizmente, havia um carregador já cheio de balas, então encaixei o carregador no rifle. Fazer isso na frente de Carol obviamente significava que eu não estava mais tentando amenizar a situação, mas não importava, porque, de repente, houve um estrondo na janela do quarto. Algo foi jogado nela ou alguém bateu com a mão, e, 1 segundo depois, houve outro estrondo em uma janela da sala ou da cozinha. Era mais de uma pessoa. Isso já tinha ido longe demais. Nesse ponto, eu disse a Carol para esperar no quarto. Fui até a porta da frente e me posicionei, pronto para disparar em qualquer um que estivesse do outro lado da porta, caso tentassem me atacar. Destranquei a porta silenciosamente e, quando me senti mentalmente preparado, abri a porta de repente e levantei a arma, apontando para a entrada. Não havia ninguém lá, então, com a adrenalina me controlando, corri para fora e girei rapidamente para garantir que não havia ninguém na varanda. Depois fui até a escada e olhei para baixo, e lá estava o cara com roupas de cores vivas, parado onde estava antes, do lado de fora da janela, aparentemente tentando parecer assustador. Ele olhou para mim e já sabia que eu estava lá fora, mas duvido que soubesse que eu tinha uma arma. Disparei para o alto e ouvi o cara gritar, com uma voz profunda enquanto corria para o escuro. Ouvi pelo menos 2 vozes se afastando, provavelmente se comunicando entre si, e então só restou o som da tempestade. Não sei quantas pessoas estavam lá fora, pelo menos 2, talvez até 3.
Podiam ser adolescentes pregando uma brincadeira de mau gosto ou pessoas realmente perturbadas tentando nos assustar e invadir a casa. Mas eu não brinco com esse tipo de coisa. Se alguém tivesse subido na varanda enquanto eu estava lá fora, eu teria atirado para matar. Eles não estavam lá buscando ajuda, e isso é uma certeza. No dia seguinte, que era domingo, arrumamos nossas coisas e fomos embora. Não havia sinais de qualquer coisa estranha no meu carro ou na casa, nada que indicasse o que aconteceu na noite anterior. Certifiquei-me de trancar tudo e levar para casa qualquer coisa de valor especial dessa vez. Em todos os anos que minha família tem essa casa, essa foi a única vez que algo assim aconteceu. Isso realmente me deixou com uma impressão ruim sobre o lugar e sobre estar em um local isolado. Já estive lá algumas vezes desde então com minha família, mas nunca, jamais, irei sozinho. Essa foi uma noite bastante normal para mim. Eu estava de folga no fim de semana e não tinha planos de fazer absolutamente nada produtivo nesses 2 dias de descanso. Tinha preparado alguns lanches e bebidas na mesa ao lado do meu sofá e estava assistindo a um filme bobo para passar o tempo. Estava chovendo muito lá fora, bem pior do que o normal por aqui. Os trovões eram extremamente altos, como se estivessem caindo a menos de 1 quilômetro de distância. Geralmente, eu acho o clima chuvoso reconfortante, mas dessa vez estava um pouco demais, até para o meu gosto. O que definitivamente não foi reconfortante foi quando ouvi algo bater na minha porta da frente. Foi apenas um único baque, o que me fez pensar que o vento havia soprado algo contra a porta. Levantei-me e fui verificar lá fora, abrindo a porta e sendo atingido pela chuva e pelo vento. Mas não havia nada lá fora que pudesse ter batido na porta. Eu estava tão confuso que até dei alguns passos para fora, tentando encontrar qualquer coisa perto da minha varanda. Sem obter respostas e apenas me encharcando com a chuva, voltei para dentro. O que quer que fosse, parecia ter desaparecido. Minha camisa estava completamente encharcada, então antes de fazer qualquer outra coisa, fui direto para o andar de cima, coloquei uma camisa limpa e me sequei com uma toalha. Enquanto estava lá em cima, ouvi de novo, um barulho alto batendo contra a porta da frente. Isso me fez pular e murmurar algo enquanto eu realmente me assustava. Esperei por mais sons enquanto tentava me acalmar, então fui em direção às escadas e olhei por cima do corrimão em direção à porta da frente. Meus olhos se arregalaram. A porta estava aberta, a chuva entrando e tudo mais. Corri rapidamente para fechar a porta o melhor que pude, mas a maçaneta estava toda danificada. Eu ainda não fazia ideia do que tinha acontecido. Honestamente, pensei que poderia ser um tornado ou algo do tipo. Claro, rapidamente percebi que era algo muito mais assustador do que eu imaginava. A poça que se formou dentro da entrada tinha várias pegadas enlameadas que iam em direção ao corredor. Com a porta mal fechada no batente, deixei-a como estava e comecei a seguir o rastro de lama e água pelo corredor. Não sei porquê, mas por algum motivo senti como se estivesse preso ali dentro com quem quer que estivesse na casa. Agora sei que deveria ter saído correndo imediatamente, mas no momento, acho que o medo e a adrenalina me fizeram agir fora do meu normal. Quando virei a esquina que levava à sala de estar, vi um par de botas velhas encharcadas espalhadas no chão e as pegadas que eu estava seguindo terminaram ali. Olhei para cima. As luzes estavam apagadas nessa sala, que só tinha um pequeno sofá e uma poltrona, e eu sabia que a pessoa tinha que estar escondida atrás de um deles. Foi só nesse momento, enquanto eu olhava para dentro da sala escura, estando a poucos metros de uma pessoa desconhecida, que percebi que precisava sair dali o mais rápido possível. Peguei rapidamente meu celular do sofá na sala de estar e corri para fora, em meio à tempestade, e me abriguei debaixo de uma árvore enquanto ligava para o 190. Demorou alguns minutos, mas eventualmente a polícia chegou. 4 policiais entraram na minha casa e, 1 minuto depois, saíram arrastando um homem pela chuva e o colocaram no carro deles. Ele parecia completamente insano, não sei descrever de outra forma.
Seu cabelo era longo e seus olhos estavam fundos. O que é ainda mais perturbador é que, depois de o trancarem no carro, eu voltei para dentro com um policial, e ele me disse que encontraram um homem escondido debaixo do sofá. Então, durante todo o tempo em que eu estava olhando para a sala escura, ele provavelmente estava olhando diretamente para mim. Pior ainda, encontramos uma marreta atrás do sofá onde ele estava escondido. Ele obviamente a usou para arrombar a casa, mas o que mais ele planejava fazer com ela é desconhecido. Espero que ele fique preso por muito tempo, caso contrário, provavelmente viverei paranoico pelo resto da minha vida. Trabalho para uma empresa de tecnologia como agente de suporte ao cliente. Por causa da natureza do trabalho, posso trabalhar de casa. A desvantagem, no entanto, é que eu trabalhava no turno da noite. Estar no conforto da minha própria casa e ter que passar a noite acordado era uma receita para o desastre. Era uma noite de trabalho regular. Tinha meu site aberto no computador, que recebia automaticamente novos chats. Eu provavelmente recebia de 5 a 10 clientes por hora, e cada chat geralmente era resolvido em cerca de 2 minutos, então uma grande parte do meu trabalho era apenas esperar. Eu mantinha uma xícara de café quente na minha mesa e deixava o YouTube aberto no meu outro monitor. Por volta das 2 da manhã, talvez um pouco antes, eu estava ajudando um cliente a resolver o reembolso quando ouvi algo do lado de fora. Era um homem, aparentemente chamando alguém para ajudá-lo. Algo nisso me causou arrepios, pois parecia que ele estava bem do lado de fora da minha casa. Como eu estava no meio de um chat, não pude levantar para ver quem era imediatamente. Além disso, eu nem tinha certeza se queria. Tive um mau pressentimento. Continuei ajudando o cliente, ouvindo esse homem gritar ao fundo por vários minutos. Quando terminei, decidi olhar pela janela para ver o que estava acontecendo. Quem quer que fosse, eu sabia que ele não poderia precisar de ajuda tão urgentemente se estava parado no mesmo lugar por vários minutos. Desci as escadas, e após ouvi-lo gritar novamente, percebi que ele estava em algum lugar perto dos fundos da minha casa. Fui até a janela e espiei pelas persianas. Meu quintal era cercado, mas bem no meio estava esse homem. Ele gritou de novo, mas seu corpo não se moveu. Parecia antinatural, enquanto ele estava parado ali como se nada estivesse errado. Estava muito escuro, mas pude perceber que ele usava um moletom com capuz e bermuda escura. Achei que seria melhor simplesmente deixar esse cara em paz. Provavelmente ele estava bêbado ou era algum tipo de viciado. Saí da janela e voltei para o andar de cima. Quase assim que saí, o cara parou de gritar. Isso me deixou meio assustado, como se ele de alguma forma soubesse que eu estava ali, mas esperei que isso significasse apenas que ele estava indo embora. 1 minuto depois, recebi outro cliente para ajudar. Comecei a digitar minha mensagem, e antes que pudesse terminar, uma batida extremamente alta veio de repente do andar de baixo. Pelo som, era plástico, percebi que vinha da porta dos fundos. Eu sabia que tinha que ser aquele cara, o que agora me deixou nervoso. Claramente ele não ia embora sem o que quer que fosse. Terminei de digitar rapidamente, peguei meu telefone e reportei o homem à polícia. Em seguida, desci as escadas novamente. Olhei pelo corredor e imediatamente o vi parado na porta dos fundos. Seu rosto estava pressionado contra a porta enquanto ele olhava diretamente para mim. Ele começou a bater na porta novamente, e eu não sabia o que mais fazer, então acabei ficando parado. Depois de uns 30 segundos, seu rosto se descolou da porta, e ele recuou, andando pelo meu quintal e escalando a cerca. Enquanto eu observava, achando que tudo estava acabado, pude ver sua silhueta se movendo pelas frestas dos painéis da cerca. Foi então que percebi várias outras figuras se movendo do lado de fora da cerca. A polícia ouviu meu relato do que aconteceu, e eu descrevi o homem o melhor que pude. Acho que era um grupo inteiro planejando algo. Talvez o primeiro cara fosse apenas uma isca para me fazer abrir a porta, e os outros viriam em seguida.
Realmente não sei. Só rezo para que tenha sido uma tentativa aleatória e não algo direcionado especificamente a mim. Se for esse o caso, talvez essa não seja a última vez que os veja. De vez em quando, gosto de fazer o que chamo de o acampamento minimalista. Basicamente, é o tipo de acampamento em que você leva apenas o que é absolutamente necessário para sobreviver. Definitivamente, não é para todo mundo, mas eu vejo como um desafio divertido. Muitas vezes, nem levo uma barraca, apenas uma lona para colocar no chão. Fiz exatamente isso em um fim de semana de junho. Eu estava sozinho no meio da floresta. Não era um acampamento, eu geralmente evito esses lugares. Prefiro muito mais uma parte completamente desabitada da floresta. O que geralmente faço é estacionar em algum lugar aleatório na beira de uma estrada na floresta, caminhar pelo menos 1 quilômetro e acampar onde me agrada ou, às vezes, perto de um pequeno corpo d'água, se encontrar algum. De qualquer forma, era a primeira noite dessa viagem específica. A essa altura, já estava escuro. Eu estava deitado ao lado de uma fogueira que fiz com um pequeno kit de iniciador de fogo que levei, quando começou a chover. Novamente, eu não tinha uma barraca, então não conseguiria passar a noite na chuva. Para piorar, eu havia conferido a previsão do tempo na noite anterior e não indicava chuva. Acho que isso mostra o quão imprecisas essas previsões podem ser. No início, era apenas um chuvisco, mas eu sabia que se piorasse, teria que desistir da viagem e voltar para casa. E, claro, piorou. Começou a chover forte, e para piorar ainda mais, trovões e relâmpagos começaram a cair por perto. Então, arrumei minhas poucas coisas e comecei a correr de volta para o carro, atravessando a floresta escura, iluminado apenas por uma lanterna fraca e pelos relâmpagos ocasionais. Felizmente, cheguei ao carro rapidamente. Para conseguir ver algo à minha frente, precisei colocar o limpador de para-brisa na velocidade máxima. Eu tinha cerca de 10 a 12 quilômetros pela frente em uma estrada de 2 pistas, estreita e isolada na floresta, sem iluminação, antes de chegar a uma estrada principal. Estava a cerca de 2 quilômetros de distância quando virei uma curva e vi um carro com um pequeno trailer estacionado na diagonal, bloqueando completamente a estrada. Não conseguia desviar pela lateral, pois havia árvores dos dois lados. Não consegui ver o interior do carro, então liguei o farol alto. Isso revelou um homem inclinado no banco do motorista, com a cabeça de forma desconfortável sobre o volante. Pelo jeito, ele estava completamente inconsciente. Nesse momento, um relâmpago iluminou o céu, revelando outro homem, mais à frente, deitado de bruços na estrada, em algumas poças de água. Ele também parecia estar inconsciente. De repente, senti um grande desconforto. A cena parecia perfeita demais. O carro e o trailer bloqueavam toda a estrada após um suposto acidente, e todos os envolvidos estavam inconscientes. Vi muitos sinais de alerta. Já havia ouvido histórias de pessoas fingindo estarem mortas no meio da estrada para atrair motoristas desavisados para fora de seus carros com intenções sinistras. Decidi que não queria fazer parte disso. Comecei a dar ré, procurando um lugar onde as árvores dessem espaço suficiente para fazer uma manobra. Meus olhos ficavam se alternando entre o retrovisor e o carro. Quando cheguei a uma distância segura, olhei para o carro mais uma vez e meu sangue gelou. O homem que estava no banco do motorista e o homem que estava deitado na estrada agora corriam em direção ao meu carro. Ao mesmo tempo, mais homens começaram a sair do trailer e também correram em minha direção. Devia haver pelo menos 5 ou 6 homens correndo em minha direção. Eu ainda estava completando a manobra quando eles chegaram bem perto puxando agressivamente as maçanetas das portas, mas eu as tinha trancado. Coloquei o carro em o-drive e saí dali em disparada. Fui obrigado a pegar uma rota mais longa para casa. Durante toda a viagem, juro que olhei mais para o retrovisor, verificando se estava sendo seguido, do que para a estrada à minha frente. Quando finalmente cheguei em casa e tive um momento para me acalmar, liguei para a polícia.
No entanto, eles não encontraram ninguém ou qualquer coisa que correspondesse às descrições que eu dei. Não tenho certeza se algo vai resultar disso. Eu não consegui anotar a placa do carro, e estava chovendo demais para distinguir qualquer característica facial. Uma coisa que notei, no entanto, é que, pelo que pude ver, eles não tinham armas. Em vez disso, carregavam coisas como cordas, algemas e fita adesiva. Você pensaria que pessoas fazendo isso estariam apenas querendo te roubar, e provavelmente é assim que acontece na maioria desses casos. Mas eu realmente acredito que desta vez foi diferente. Não sei o que eles queriam fazer, mas algo me diz que seria pior do que ser roubado. A casa em que cresci era muito grande. Meu quarto ficava no segundo andar, e sua janela dava para a entrada de carros e para a rua do bairro. Na época, minha cama estava quase encostada nessa janela. Eu tinha por volta de 15 ou 16 anos quando isso aconteceu. Meus pais estavam fora da cidade em uma viagem, e eu não tenho irmãos, então isso significava que eu estava sozinho em casa. Como adolescente, eu costumava ficar acordado até tarde, às vezes fazendo lição de casa, mas muitas vezes navegando nas redes sociais ou trocando mensagens com amigos. Eram mais ou menos 4 da manhã, e eu estava fazendo exatamente isso enquanto estava deitado na cama. Agora, tenho que mencionar que estava chovendo, com o som ocasional de trovões distantes durante praticamente toda a noite, e estando no segundo andar, o som era bastante alto. Mas mesmo isso não abafou o som que só posso descrever como pequenas batidas no vidro. Como mencionei antes, minha cama estava bem próxima da janela. O som estava ao lado do meu ouvido, então, naturalmente, eu presumi que vinha da janela. Para ser completamente honesto, o som era bem diferente da chuva batendo na janela, mas eu me convenci de que estava no segundo andar. Tinha que ser a chuva, o que mais poderia ser? Então, fiquei ali e ignorei completamente. Avançando cerca de 30 minutos, eu ainda estava acordado, deitado na cama com o telefone na mão, quando de repente ouvi o familiar som de vibração feito pela porta da garagem se abrindo. Eu fiquei mais confuso do que qualquer outra coisa. Eram 4h30 da manhã, e aqui estou eu, deitado na cama, enquanto a porta da garagem está sendo aberta do nada. Achei que algo no sistema elétrico da casa poderia estar com defeito por causa da tempestade, então saí da cama para fechar a porta novamente. Cheguei até a metade da escada quando parei. No canto da cozinha, pude ver uma figura vestida de preto, agachada, mas não conseguia dizer se o que estava vendo era real. Fiquei parado ali por mais 20 segundos, esperando o próximo relâmpago iluminar o suficiente para ver melhor. Meu coração afundou. Era claramente uma pessoa, mas eu não conseguia dizer se estava olhando na minha direção ou não. Decidi que, em vez de correr, fingiria que tinha esquecido algo no andar de cima. Passei a mão pelos bolsos como se estivesse procurando meu celular e voltei para o andar de cima. Quando cheguei ao meu quarto, fechei a porta, tranquei-a e empurrei minha cômoda para bloquear a passagem. Imediatamente, liguei para o meu pai. Na última chamada, ele atendeu com uma voz sonolenta. Perguntei, de forma firme, se alguém era esperado para aparecer na casa, pois havia alguém lá embaixo. Parecendo mais preocupado dessa vez, ele disse-me não, ninguém deveria estar na casa. Ele me mandou ficar na linha enquanto ligava para a polícia usando o telefone da minha mãe. Eu não ouvi nada nos 7 ou mais minutos que levou para a polícia chegar, mas, para ser justo, ainda estava chovendo muito forte, o que abafou muitos sons. Quando os policiais começaram a vasculhar a casa, eles encontraram um homem com aparência suja escondido atrás de um conjunto de caixas no porão. Ele estava com uma das nossas facas grandes de cozinha e um daqueles abridores de garagem que ficam no carro. Acontece que o carro do meu pai foi arrombado enquanto ele estava no trabalho alguns meses antes, e um dos itens roubados foi, claro, o abridor de garagem. Nunca descobrimos quem foi o responsável, mas, ao que parece, agora sabemos. Contudo, como ele descobriu qual caso o abridor abria, não temos ideia.
Também não sabemos o que ele planejava fazer naquela noite enquanto eu estava sozinho em casa. Isso aconteceu do lado de fora de uma casa antiga em que eu morava há 8 anos. A casa ficava a alguns quilômetros fora de uma pequena cidade, com muito poucas pessoas. E, por causa da localização, a casa não tinha vizinhos. Você poderia dizer que era no meio do nada, porque, de fato, era. Na frente da casa havia uma estrada, e nos fundos, uma floresta que se estendia por quilômetros. Era completamente deserta, sem trilhas, sem moradores, sem razão para alguém estar lá. Eu tinha 26 anos na época e estava muito interessado em filmagem e fotografia. Eu particularmente gostava de fotografia noturna. Certa noite, havia uma tempestade à distância. O ar estava úmido, mas não chovia. Sendo fotógrafo e tendo uma câmera decente, pensei em tentar capturar alguns raios. Eu precisava que tudo ao meu redor estivesse o mais escuro possível para obter a melhor captura, então movi o equipamento da câmera para os fundos da casa, onde havia menos luz, especificamente em um ponto com uma visão clara do horizonte. A casa tinha uma cerca de metal pequena com um portão, que marcava o quintal. A cerca de 15 metros do portão estava a linha de árvores da floresta. Fiquei sentado ali dentro da cerca por cerca de 1 hora e consegui tirar algumas fotos muito boas dos raios. Quase não havia vento, e o único som que se ouvia era o trovão ocasional. Enquanto estava ali, senti a necessidade de me aliviar, então abri o portão e caminhei em direção à linha das árvores. Fiquei ali por uns 30 segundos. Quase tinha terminado quando ouvi algo. No começo, não consegui identificar, mas lembro que tive uma sensação estranha em relação àquele som. Não parecia ser algo natural. Fiquei parado olhando para a floresta por alguns segundos, mas não conseguia ver nada. As nuvens haviam se movido em direção à casa naquele ponto, e começou a chuviscar. Virei-me em direção à casa, pois precisava levar o equipamento da câmera para dentro, para que não se molhasse. Mas, assim que me virei, ouvi o som novamente. Dessa vez, parecia que folhas estavam sendo pisadas. Parei novamente por um momento. Achei que tinha ouvido até uma respiração próxima. Meus olhos ainda estavam se ajustando à escuridão, mas quando um relâmpago iluminou o céu, pude ver, por um breve segundo, uma figura parada perfeitamente imóvel a poucos metros de mim, ligeiramente atrás de um galho de árvore. Ela estava apenas olhando para o chão. Tudo o que lembro é que corri, pulei a cerca e entrei na casa tão rápido que nem percebi que tinha arranhado minha perna seriamente no processo. Foi quando percebi que havia deixado todo o meu equipamento de câmera do lado de fora na chuva. Então, me forcei a voltar lá fora. O tempo todo, mantive meus olhos fixos na linha das árvores, procurando por qualquer movimento. Peguei a câmera e voltei para casa, trancando todas as portas e janelas. Aquela noite, não dormi muito bem. Algumas horas depois de ter ido para a cama, ouvi novamente o som de passos. Dessa vez, eles estavam caminhando ao redor do lado de fora da casa. Eu não me movi. Fiquei completamente imóvel. Ao amanhecer, tudo estava quieto. Nada mais aconteceu. Nunca vi ou ouvi nada parecido depois disso. Ainda não faço ideia do que vi naquela noite. Ninguém deveria estar lá. Como mencionei antes, tudo isso aconteceu literalmente no meio do nada. Foi, de longe, a coisa mais assustadora que experimentei nos 20 ou mais anos em que morei naquela casa. Isso aconteceu há alguns anos. Certa noite, eu estava em casa sozinho durante uma tempestade. Morávamos em um bairro com muitas outras casas, mas geralmente era bem tranquilo. Naquela noite, havia uma tempestade muito forte. Eu sabia que ia chover, mas não esperava que fosse uma tempestade tão intensa. Por volta das 9 horas, começou a chover. Olhei pela janela, mas não pensei muito sobre isso.
Uns 30 minutos depois, houve trovões muito altos, muitos raios e uma chuva torrencial. Fiquei aliviado por estar em casa. Estava na sala quando achei que ouvi algo batendo na janela dos fundos. Levantei e fui para a cozinha. Não tinha ideia do que poderia ser, mas quando entrei na cozinha, achei que vi alguém se afastando da janela lá fora. Eu o vi por um segundo, não tinha certeza do que aconteceu. Só sabia que ouvi um barulho e parecia que havia alguém ali. Fui para outra janela e acendi a luz do quintal. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. O quintal não era muito grande, mas tinha um pouco de grama, algumas plantas e árvores. Fiquei na cozinha por um tempo, e por alguns minutos nada de estranho aconteceu. Continuei ouvindo a tempestade forte e vendo os relâmpagos de vez em quando no quintal. Quando estava prestes a voltar para a sala, vi um homem saindo de trás de uma árvore. Não podia acreditar no que estava vendo. Ele caminhou um pouco mais perto da minha casa. Fui até o interruptor e apaguei e acendi a luz do quintal de novo. Não sabia bem o que fazer, mas imaginei que isso faria perceber que eu o tinha visto. Quando fiz isso, o homem se virou e correu para o fundo do quintal, se escondendo atrás de uns arbustos que faziam divisa com a casa do vizinho. Achei que ele tinha ido embora de vez. Depois que ele sumiu de vista, voltei para a sala, pensando se deveria ligar para a polícia ou o que aquele cara estava fazendo ali, mas achei que ele tinha ido embora. A tempestade continuou por mais uns 20 minutos e depois as coisas se acalmaram. Ainda estava chovendo, mas de forma mais leve, sem raios ou trovões. Era só um chuvisco agora, e eu já estava pensando em ir para a cama. Decidi ir para a cozinha novamente, e quando fui, vi o homem no quintal de novo. Desta vez, ele estava mais perto da janela dos fundos, a uns 6 metros de distância. Me afastei rápido para que ele não me visse. O homem caminhou até a janela e pareceu tentar abri-la. Acendi e apaguei a luz do quintal de novo, mas ele não se mexeu. Foi aí que soube que precisava ligar para a polícia. Fui para outro cômodo, peguei o telefone e disquei 190. Logo depois, ouvi um barulho alto vindo da janela dos fundos. Afastei-me de lá e fui para o outro lado da casa, esperando que o homem não conseguisse entrar. Estava preocupado que a qualquer momento ouviria o som de vidro quebrando, mas isso não aconteceu. Logo a polícia chegou. Fui até a porta da frente para encontrá-los e expliquei o que estava acontecendo. Eles foram para o quintal e olharam ao redor, mas não encontraram o homem. Ele já tinha ido embora. Conversei com a polícia por um tempo, e eles me disseram para ligar de novo se o homem voltasse. Achei que ele voltaria, mas ele nunca mais apareceu. Felizmente, ele não conseguiu entrar na minha casa. Não sei ao certo o que ele estava fazendo ali, e fico muito feliz por ele não ter conseguido entrar. Algumas semanas atrás, eu estava dirigindo para casa após o trabalho, eram cerca de 18 horas, e as nuvens estavam bem escuras, indicando que uma tempestade estava se aproximando. Normalmente, levaria cerca de 30 minutos para chegar em casa. No caminho, começou a chover. A chuva ficou cada vez mais forte, e a situação piorava. O trovão era alto, e dirigir ficou muito difícil. Eu estava em uma rodovia que geralmente não era muito movimentada, mas naquela tempestade estava especialmente deserta. Essa estrada era cercada principalmente por áreas mais isoladas, com alguns comércios ocasionais. Eu dirigia na faixa da direita, e a chuva aumentava ainda mais. Chegou a um ponto em que eu mal conseguia enxergar 6 metros à frente. Os limpadores de para-brisa não conseguiam acompanhar o volume da chuva, mesmo na velocidade máxima. Eu pensei que essa chuva tão intensa não duraria muito tempo, provavelmente, eu estava no pior ponto da tempestade e logo passaria. Então, encostei o carro no acostamento e parei, na esperança de que tudo se acalmasse em cerca de 5 minutos. Nesse momento, eu não tinha a menor intenção de tentar dirigir no meio daquela tempestade. Depois de parar,
Coloquei o carro em ponto morto e fiquei assistindo a chuva bater no para-brisa. O barulho era ensurdecedor. Peguei meu celular para tentar ver o radar ao vivo e ter uma ideia da tempestade. Enquanto fazia isso, talvez uns 30 segundos ou 1 minuto após parar, ouvi um barulho vindo de trás. Quando me virei, vi o que parecia ser um homem parado na porta traseira do lado do passageiro. Fiquei muito confuso. O homem então tentou abrir a porta, mas, felizmente, ela estava trancada. Não consegui ver bem sua aparência por causa da chuva forte. O homem se afastou um pouco do carro e depois voltou. Então, vi algo pelo canto do olho, na frente do carro. Olhei e havia outro homem andando bem na frente do capô. Ele parou próximo ao carro. Naquele momento, eu queria sair dali, mas esse homem estava bloqueando o meu caminho. O outro homem começou a bater na janela traseira do lado do passageiro. Eu apenas ignorei, sem saber o que fazer. Após alguns momentos, o homem na frente do carro começou a andar em direção à minha janela. Ele chegou até a porta do motorista e tentou abri-la. Como não conseguiu, começou a bater no vidro. Pelo menos ele não estava mais bloqueando o caminho. Nesse instante, coloquei o carro em drive e comecei a me afastar, deixando os dois homens parados à beira da estrada. Ainda chovia muito, mas não tanto quanto antes. Acelerei devagar e segui até a próxima saída. Parei em um posto de gasolina e liguei para a polícia. Contei o que havia acontecido e esperei a tempestade passar lá. Quando as coisas se acalmaram, consegui dirigir o resto do caminho até em casa. Ainda não sei quem eram aqueles homens. O fato de estarem no meio de uma tempestade já era estranho por si só, mas o que mais me assustou foi que eles estavam tentando entrar no meu carro. Não consegui ver bem o rosto de nenhum deles, mas espero que não façam isso com mais ninguém. Alguns anos atrás, eu estava voltando para casa do trabalho. Naquela época, eu morava em um prédio de apartamentos muito perto do meu trabalho, então eu geralmente ia a pé. Para ser honesto, eu nunca prestava muita atenção na previsão do tempo. Um dia, fui trabalhar em um dia quente e ensolarado, mas quando saí por volta das 23 horas, vi alguns relâmpagos à distância, embora ainda não estivesse chovendo. Caminhei pela calçada a maior parte do caminho, e me lembro de ouvir alguém andando atrás de mim pouco depois de sair do trabalho. Mas, de repente, começou a chover, e parecia que em questão de segundos a chuva ficou intensa. Eu não tinha guarda-chuva nem nada, então comecei a correr de volta para casa. O trovão ficou muito alto, e eu basicamente corri o resto do caminho. Em vez de levar 10 minutos, provavelmente levei apenas 5 para chegar ao meu prédio de apartamentos. O prédio não era muito grande, mas tinha alguns andares, e eu morava no segundo. Quando cheguei à calçada em frente ao prédio, parei de correr e comecei a caminhar. Eu estava completamente encharcado. Quando cheguei à porta da frente, ouvi novamente passos atrás de mim. Ao abrir a porta do prédio, vi que um homem estava logo atrás de mim e tentou entrar também. Eu não sabia quem ele era e não tinha certeza se ele morava ali. Ao entrar, havia uma segunda porta que precisava ser destrancada. Parei na área de entrada para olhar os pacotes que tinham sido deixados lá, mesmo não esperando nada, apenas para dar uma chance ao homem de passar à minha frente. No entanto, o homem tentou abrir a porta trancada e, quando não conseguiu, ficou parado ao lado dela, como se esperasse que eu a destrancasse para ele. Ele usava uma jaqueta de chuva preta com o capuz levantado e parecia ter cabelo escuro. Ele não disse nada enquanto estava parado lá. Eu precisava passar, então me aproximei da porta e usei meu chaveiro eletrônico para destrancá-la. Quando fiz isso, o homem abriu a porta e entrou na frente, antes de mim, o que foi meio rude. Eu o vi seguir para a direita pelo corredor, e fui em direção ao elevador, que estava logo ali. Subi para o segundo andar e saí. Meu apartamento ficava um pouco mais adiante no corredor. Cheguei à minha porta, destranquei-a e entrei. Ainda estava completamente encharcado, então, antes de fazer qualquer coisa, fui direto ao meu quarto. Tirei o moletom,
que estava mais molhado, e eu coloquei no cesto de roupas. No entanto, logo quando entrei no quarto, ouvi a porta da frente do meu apartamento se abrir. Eu tinha esquecido de trancá-la. Não sabia quem poderia ser. Fui rapidamente para a porta do quarto, fechei-a e tranquei também. Ouvi passos entrando no meu apartamento, mas a pessoa não dizia nada. Decidi perguntar quem era. Gritei, perguntando quem era e o que estava fazendo ali, mas não recebi resposta. Ouvi a pessoa andando e abrindo uma porta, mas não consegui identificar qual era. Então, finalmente, liguei para a polícia e me disseram que chegariam em breve. Gritei para a pessoa no meu apartamento que eu tinha chamado a polícia, esperando que isso a assustasse, mas ela não disse nada. Mesmo assim, ouvi os passos continuarem pelo meu apartamento. Logo depois, os passos se aproximaram do meu quarto, e a pessoa tentou abrir a porta, mas, como não conseguiu, lentamente se afastou. Após isso, os passos ficaram cada vez mais distantes, até que tudo ficou muito quieto. Eu não sabia o que tinha acontecido, ainda não tinha ouvido nada além do trovão distante quando ouvi uma batida na minha porta da frente. Imaginei que fosse a polícia. Abri a porta do meu quarto com cuidado e olhei para fora, o lugar parecia vazio. Então, fui até a porta da frente e abri para os policiais. Expliquei o que havia acontecido e eles fizeram uma busca completa no meu apartamento, mas não encontraram ninguém. Acredito que o homem que eu deixei entrar no prédio tenha sido o responsável por ter entrado no meu apartamento. Informei isso à polícia, mas não tinha provas. Depois que eles foram embora, certifiquei-me de trancar a porta e não tive mais problemas. Ainda acho que era aquele homem e também acredito que ele era provavelmente a mesma pessoa que estava andando atrás de mim na calçada logo após eu sair do trabalho. Isso significa que ele teria tido que correr atrás de mim na chuva o tempo todo. Isso me dá calafrios só de pensar. Isso aconteceu quando eu era criança, acho que tinha cerca de 10 anos. Naquele tempo, eu morava com meus pais e minha irmã mais velha em uma casa. Eu tinha meu próprio quarto, e numa noite acordei por causa de uma tempestade muito forte. Era quase 2 da manhã, e o trovão estava bem alto lá fora. Quando acordei, estava completamente desperto. Tentei voltar a dormir, mas não consegui. Então, saí da cama e olhei pela janela para o quintal. Estava chovendo muito e havia muitos relâmpagos. Decidi jogar videogame no meu quarto até que eu ficasse com sono novamente ou a tempestade parasse. Sempre tive dificuldade em dormir com barulhos altos, então estava esperando que a tempestade acalmasse logo. Sentei na minha cadeira de jogos e comecei a jogar. Depois de uns 10 minutos, me virei para olhar pela janela e vi o que parecia ser uma pessoa se afastando rapidamente da janela. Não consegui ver claramente, mas meu coração começou a acelerar e eu não entendia por que alguém estaria na janela. Levantei e fui até a janela para olhar no quintal, mas não consegui ver nada, e estava tudo muito escuro e chovendo forte. Voltei para a cadeira de jogos e continuei jogando. Agora eu estava ainda mais acordado. Não queria acordar meus pais, mas não sabia como explicar o que tinha visto. Tentei me distrair jogando mais videogames, mas continuei me dizendo para não olhar novamente para a janela, que estava diretamente atrás de mim. Joguei por mais 20 ou 30 minutos, e então decidi olhar para trás. Quando o fiz, vi uma pessoa novamente na janela. Dessa vez, a pessoa se afastou mais devagar do que da última vez. Parecia ser um homem, e ele estava me olhando diretamente. Levantei e corri para o quarto dos meus pais, que ficava no corredor. Acordei eles e disse que havia um homem na minha janela. Eles se levantaram, verificaram do lado de fora e chamaram a polícia, mas o homem já não estava mais lá. A polícia não encontrou nada. Demorei bastante para conseguir voltar a dormir, mas eventualmente consegui. Cobri a janela e a mantive coberta por semanas. Felizmente, aquele homem nunca voltou, pelo que eu sei. Até hoje, ainda me pergunto quem ele era.
Atualmente, eu moro em um apartamento, e algo parecido aconteceu há cerca de um mês. Havia uma grande tempestade. Eu estava dentro do meu apartamento, ouvindo a chuva e o trovão, e ocasionalmente vendo relâmpagos. Eu não me importava com tempestades e achava que elas eram bastante relaxantes. É engraçado, porque quando era criança, eu tinha medo delas, mas não mais. Durante uma tempestade, eu estava na minha sala assistindo a um programa na TV quando, do nada, quase às 10 da noite, ouvi uma batida muito alta na minha porta da frente. Isso parecia um pouco estranho, devido à hora, e eu não tinha ideia de quem poderia ser. Eu não era muito próximo de nenhum dos meus vizinhos a ponto de eles baterem na minha porta, e com a hora tão avançada, era especialmente estranho. Decidi ignorar, mas então houve outra batida. Eu quase não levantei, mas estava curioso, então decidi ir ver quem era, embora ainda estivesse bastante certo de que não queria atender. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Vi um homem de roupa preta, que eu não conhecia, parado ali, olhando diretamente para minha porta. Ele tinha cabelos longos e molhados, como se tivesse estado na chuva. O homem parecia muito estranho, então eu rapidamente me afastei da porta e esperei que ele fosse embora. Depois de cerca de um minuto, ele bateu novamente. Eu ainda não ia atender. Permaneci na sala de estar, no sofá. Ele não bateu mais depois disso, então continuei assistindo TV por mais uma hora antes de ir para o quarto dormir. Quando entrei no meu quarto, lembro de olhar pela janela para a chuva. Meu apartamento ficava no segundo andar e dava para o estacionamento do prédio. Quando olhei, percebi que o mesmo homem que havia batido na minha porta estava lá embaixo. Ele estava no meio do estacionamento, na chuva, olhando diretamente para mim. Ele não estava se movendo nem andando, apenas parado lá. Isso me deu um arrepio. Então, fechei as cortinas e tentei dormir o melhor que pude. Eventualmente, consegui adormecer. Desde então, não vi mais o homem e ainda não sei quem ele é, por que bateu na minha porta ou por que estava me observando pela janela. Espero nunca mais vê-lo novamente.